Olá, meus amores, bom dia! Começando por aqui, segunda-feira. Se toda segunda-feira fosse uma segunda chance, você faria algo de especial ou diferente? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos aqui hoje dando continuidade à nossa jornada de autoconhecimento sistêmico. 16º encontro, gente, 16º. Estamos aqui já quase na reta final. Se você ainda não viu, se você ainda não tem acompanhado, eu sinto muito em te informar, você só está perdendo, porque a jornada ela está muito profunda. Tem sido temas assim, muito pertinentes, temas muito profundos. O de ontem foi identificando as raízes, né? A raiz do porquê eu atraio pessoas que drenam a minha energia e como eu faço para então evoluir, além de ter a minha energia dentro de muitas relações que estão sendo sugadas. Então, assim, o conteúdo está muito profundo, está aqui no feed, na aula 15. Se você ainda não viu, rola aqui o feed, acompanhe, aproveite, porque provavelmente essas aulas, depois de concluir essa jornada, de concluir essa maratona, essas aulas vão sair aqui do ar. Então, se você ainda não viu, não perca tempo. Encaminhe já para alguém, porque eu sei que esse conteúdo, ele é um conteúdo, assim, que tem sido confrontativo, sim, ele tem sido confrontativo, né? Porque muitas pessoas nunca ouviram falar sobre o que de fato é a visão sistêmica. Mas ele é confrontativo, ele tem gerado muitos resultados, ele tem gerado e promovido muitas curas. Então vamos de encontro hoje ao tema de hoje. Eu começo falando aqui um versículo de João 17:1. E esse versículo nos diz o seguinte: depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica a teu filho, para que teu filho também te glorifique a ti, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Essa fala foi praticamente uma fala, né, de Jesus ali no final, ali naquele momento ainda de cruz. Pai, chegou a hora. Pai, chegou a hora. Mas o que você quer dizer, Renata, trazendo esse versículo, trazendo isso para nós? Quando a gente olha para o contexto, né, da crucificação de Cristo, a gente sabe que ele foi inocente, crucificado inocentemente. E o que isso gera, né? Culpa. Ele não era culpado, mas ele foi crucificado inocentemente. Então, o tema que eu quero trazer hoje, ele vai de encontro. Ele vai de encontro porque transformando culpa em força. Transformando culpa em força. Você tem culpa? Você se sente culpado? E aqui eu não estou falando culpa de um delito, de um crime, de algo que você cometeu, mas em alguma esfera da sua vida, em alguma proporção, você tem esse sentimento de culpa por algo que você fez, ou culpa alguém por algo que lhe fizeram. Conhecer a natureza dos erros, porque todo mundo já errou, todo mundo está errando, ou ainda vai errar alguma vez na vida, né? Conhecer a natureza dos erros te dá um norte e calibra então o quê? As tuas reações. Quando eu conheço, né, a natureza dos erros, é que nem a gente falar o seguinte: não existe pecado, pecadinho, pecadão. Erros, errinhos, errões. Erros são erros e ponto. Pecados são pecados e pontos, né? Então, errou, assuma a responsabilidade. Pecou, assuma a responsabilidade. Gente, a voz está começando a falhar. Infelizmente, está começando a falhar. Então, quando eu consigo identificar, né, a natureza desses erros, eu consigo então o quê? Calibrar as reações. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Jesus disse isso o quê? Ali naquele momento em que a mulher estava para ser apedrejada em praça pública. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Ontem a gente estava assistindo um filme, eu e João Lucas, que falava O Rei dos Reis. É um desenho. E eu achei interessante porque a encenação, assim, do menininho ali, que é o personagem principal do filme, juntamente com o pai dele é um ator e um autor, e ele escreveu essa história, né,
para narrá-la ali no teatro, e ele passou por uma situação com essa criança, então ele veio contar essa história. Ele tinha descrito essa história para os filhos dele, ele tinha 3 filhos. E ali ele começou a contar essa história. E João Lucas virou para mim e falou o seguinte: mamãe, se Jesus hoje estivesse aqui, né, em carne e osso no nosso meio, vivo, andando, caminhando, que eu pudesse tocar, que eu pudesse vê-lo, ele ainda faria os mesmos milagres? Eu falei: filho, Jesus continua fazendo os mesmos milagres. Acontece que o ponto é o seguinte: ele veio há mais de 2000 anos atrás para cumprir, né, esse projeto, porque Jesus não foi um plano B. Deus já sabia que a humanidade iria cair ali no Éden, né? Então Jesus não foi um plano B, não é um plano B. Mas se ele não tivesse cumprido, estivesse caminhando aqui hoje no nosso meio, nós não teríamos o poder de alcançar a salvação. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser, né, através dele. Então, ele veio e cumpriu esse propósito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E ali naquele momento final de cruz, o que ele diz? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Né? Então, quando ele foi levado ali naquele momento final, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O ponto aqui é o seguinte: em geral, não reconhecemos os nossos próprios erros, mas sim o quê? Os erros dos outros. E aqui eu quero trazer um pouquinho, via de regra, erros são erros e ponto. E eu quero trazer aqui 5 classificações de erros, porque quem errou é culpado. Mas antes de aprofundar sobre esse conceito de culpa, então eu quero desmembrar as categorias aqui dos erros, né? Porque a gente julga e vai para aquelas posturas, quem errou é culpado. E ali, dependendo da situação, a gente logo já dá uma sentença, né? Então, o primeiro erro, ele é um erro que acontece o quê? De forma consciente ou inconscientemente. São aqueles erros que você comete de forma natural ou até proposital. E faz isso de consciência leve. Você o faz de consciência leve. Qual é o erro, então? Absoluto ou relativo? Existe um erro que absoluto e relativo, que é a segunda categoria. Eles ocorrem por causa de suas próprias interpretações sobre os fatos. Você vê algo, né? E ali você logo já interpreta e coloca a sua interpretação sobre os fatos sem antes se inteirar do que de fato aconteceu. Um comportamento para mim que pode ser o quê? Erro, mas que para o outro não. Para o outro tá tudo ok ele cometer, mas para mim é errado, então eu já o julgo e já dou a minha sentença. A terceira classificação aqui, então, de erro. Calma, não caia. Meu telefone está querendo cair do suporte, gente. Calma, fica quietinho. Vamos. Respira fundo. Aí, beleza, ok. Erros concretos e abstratos ocorrem por causa de sua imaginação, onde você imagina e julga, né, o certo e o errado. Erros espontâneos ou induzidos existem por causas exclusivas das interações humanas. Espontâneos ou induzidos. Digas-me com quem andas, que direi quem tu és. Ambientes moldam comportamentos, ambientes moldam pessoas. Então, se eu estou no meio de pessoas que estão sempre cometendo erros, eu vou ser vista, olhada, como quem também comete os mesmos erros que aqueles lá, mesmo que eu não esteja cometendo, né? Os erros são sempre cometidos pelo sujeito em si. Os erros são sempre cometidos pelo sujeito em si, mas as influências pesam e me classificam também como cometendo os mesmos erros. Erros particulares ou emprestados. Essa modalidade de erros é a que eu estarei aprofundando, porque ocorrem por causa da cópia de modelos. Leia-se aqui, então, essa cópia de modelos como o quê? Uma repetição de padrão. Ocorre quando você adota um padrão ou um modelo para si, num movimento de adoção de erros, que perpetue
ao seu entorno e você continua propagando isso. Um exemplo claro disso é, por exemplo, todos os homens do meu sistema traem. Eu também. Então eu estou repetindo porque eu fui moldada, eu fui preparada, eu fui, né, convivendo com isso dali. Então eu continuo propagando esse mesmo comportamento que é um erro de consciência leve. Por quê? Eu estou adotando esses erros. Eu estou o quê? Copiando um modelo ao qual para todos o meu sistema é natural. E tem uma frase de Santo Agostinho que ele diz o seguinte: o pecado, ou seja, erros, mais que a deformação da alma humana, é a deformação da imagem de Deus na pessoa humana. O pecado, mais que a deformação da alma humana, é a deformação da imagem de Deus na pessoa humana. É a decadência do saber sobre uma lei maior e a negociação da alteridade, cuja pretensão humana é se alegrar da própria excelência e não dever nada a Deus. E não dever nada a Deus. Aqui então começa o ponto de partida para o assunto que eu quero trazer hoje, que é o quê? Exatamente a culpa, transformando culpa em força. Como eu transformo, então, culpa? Porque se eu sinto muita culpa, se eu carrego muita culpa, e tem uma frase aí banal que a gente usa muito nesse meio, que é o seguinte: quem tem culpa paga a conta. Quem tem culpa paga a conta. Então, vamos entender um pouquinho desse mecanismo de culpa frente à visão sistêmica. Quando ocorre, então, uma traição, como nesse último exemplo, né, que eu trouxe aqui, que os homens do sistema o fazem de consciência leve porque estão ali repetindo esse modelo padrão, qual é a emoção que surge? Qual é a emoção que surge? Se ele tomar consciência, vai ter uma emoção ali, um sentimento o quê? De culpa, pelo que ele fez. Ou quem foi lesado vai o estar culpando, né? Porque a relação vai entrar em decadência ou vai terminar. E tem uma situação a respeito do perdão. Eu não vou entrar aqui agora, que geralmente acontece dentro dessas questões da pessoa lesada, se ela perdoa ou se ela não perdoa, se dar continuidade ou não continuidade. Já é um spoiler para os conteúdos por vir por aí, porque ele estará dentro exatamente dessa relação, né, para manter e voltar essa relação para o equilíbrio, quando isso acontece. Apesar de que muitos não reconhecem essa culpa, porque fazem de forma inconsciente e acreditam que por estarem fazendo por uma repetição de padrão, né, adotaram esse padrão modelo perante o teu próprio sistema, então eles vão fazendo de consciência leve. Mas então vamos aprofundar um pouquinho. Tá, tudo bem. Eu estou fazendo de consciência leve, porque eu adotei, então se eu estou seguindo um modelo, um script, né, porque nós temos um script e quem o faz tem esse script pré-moldado de estar ali seguindo. E aí talvez você possa, né, tentar se justificar. Ah, eu estava fazendo inconscientemente e eu não sabia. Ponto. Ponto e vírgula, porque até você tomar consciência, tudo bem, você estava fazendo inconsciente, mas a partir do momento que você entende que você estava repetindo, aí você tem dois movimentos. Ou você continua fazendo, ou você faz algo para poder mudar o que você estava fazendo e não fazer mais. E então, como que eu transformo essa culpa? Porque se eu quero mudar, eu vou precisar transformar essa culpa o quê? Em força. Então, como que eu vou transformar essa culpa em força? Transformar essa culpa em força, ela vai ser a chave para a liberdade emocional, para que eu possa alcançar, então, a liberação dessa emoção que está ali retida, dessa emoção que está me aprisionando. E o que é a culpa, afinal? A culpa, gente, ela afeta quando você tem esse sentimento de culpa muito aprofundado. Dentro da psicossomática, a gente olha as somatórias, né? A somatória de sintomas que acabam afetando quem? A última esfera, que é o físico. O corpo é um servo da alma.
E quando eu não trato essa culpa afeta órgãos vitais, como por exemplo, o coração. A culpa pode contribuir para problemas cardíacos. A culpa afeta os rins, que são órgãos vitais para filtrar. Ela afeta os rins. A culpa pode estar associada a problemas renais. Sistema digestivo. Problemas digestivos, como dores e queimações no estômago, gastrites e úlceras, também podem ser desencadeados ou agravados pela culpa. Problemas na pele, como coceira, como irritações, como bolhas e formigamentos, podem ter relação com algum nível de culpa que você carregue. Problemas nos músculos e articulações. A culpa pode causar tensão muscular, dores articulares e rigidez, além de dores ósseas generalizadas. No sistema nervoso central, dores de cabeça, distúrbios visuais, alterações de equilíbrio e sensibilidade e comportamento da motricidade podem estar relacionados a sentimentos de culpa. Teve um caso que eu estava acompanhando. A pessoa tinha uma cistite crônica, de medicamentos não surtirem efeitos, de exames não detectarem a causa, porque todos os exames vasculhados internamente não detectaram o que essa pessoa tinha. E um dia eu virei para essa pessoa e questionei: você sente culpa em algum grau por ter feito algo a alguém ou ter deixado de fazer algo por alguém? Você carrega esse sentimento e essa emoção de culpa? E a pessoa me respondeu: sim, muita culpa. Muita culpa. O que é a culpa, afinal? A culpa refere-se à responsabilidade de um ato, de uma omissão, que cause danos ou prejuízos a si mesmo ou a outrem. Ela refere-se a um dano, né? A um dano. E aqui eu não estou falando sobre culpa de crime, porque se você cometeu um crime, lógico que você é culpado, né? Então não é dentro desse contexto, porque a visão sistêmica, ela aborda a culpa, não é apenas um sentimento individual. Nós olhamos para a culpa não como apenas um sentimento individual, mas um fenômeno que se manifesta dentro de um sistema, como uma família ou um grupo, o que pode estar relacionado a desequilíbrios nas relações. A culpa nesse contexto pode ser entendida como uma forma de tentar restaurar a ordem ou o equilíbrio dentro desse sistema que está disfuncional, mesmo que de maneira inconsciente. Então aqui entram o quê? As ordens do amor. Ontem eu terminei falando no conteúdo de ontem sobre a terceira lei, que é a lei do equilíbrio. E as ordens do amor, ela vai trazer a outra lei primária, que é o quê? Lugar e hierarquia. Ordem e hierarquia. Todos possuem um lugar dentro do sistema. Então, quando ele fala aqui que é reestabelecer a ordem para que esse sistema volte a se manter equilibrado. Olhar para a culpa, a ordem, a lei da ordem, ela vai trazer esse olhar da culpa como o quê? Qual a função? Assim como o medo, assim como a insegurança, assim como todas as nossas emoções, elas possuem uma função, então nós vamos olhar qual a função, né, que essa culpa está aprisionando essa pessoa dentro desse contexto, avaliando dentro das leis. Por quê? Para informar que a culpa pode surgir quando essas ordens são violadas ou quando há desequilíbrio, então, o quê? De troca, no dar e receber. Por exemplo, o caso aqui que eu citei, né, da questão da traição, espaços não ficam vazios e um terceiro só vai surgir nessa relação de iguais quando esse espaço estiver vazio e quando essa relação estiver em desequilíbrio. Culpa relacional.
É uma forma comum onde o indivíduo sente que suas ações prejudicam e afetam negativamente o outro. Qual é a mãe que nunca se sentiu aí culpada por ter deixado o filho na creche ou ter deixado com a babá e precisar sair para trabalhar? Qual é a mãe que nunca carregou esse sentimento de culpa? E às vezes a gente vai, né? Por isso que eu falei que quem tem culpa paga a conta, por quê? Para suprir essa minha falta, às vezes eu sou levada para aquele lugar de bens materiais, de agradar, de estar sempre dando além, muitas das vezes até do que eu não tenho condição, para tentar suprir esse vazio. E não vai suprir. Não vai suprir a presença, né? Mesmo que com tempo escasso, mas aquele estado de presença ali no momento em que você estiver junto ao filho. Culpa e responsabilidade. A visão sistêmica não nega a responsabilidade individual, mas coloca em confronto, onde as ações e os sentimentos de cada um influenciam no sistema no todo. Ah, eu traí porque eu estava inocente repetindo um padrão. Tá. Ela te leva exatamente para esse ponto aqui. Então agora você viu, assuma a responsabilidade. O que você vai fazer? Você vai continuar repetindo mais do mesmo ou você vai buscar mudança? Então ela é confrontativa. O homem e a mulher que trai, porque está repetindo o padrão no sistema, pode tentar então se defender, né? Faço porque aprendi assim. E só estou repetindo de consciência leve. Porque é natural, é normal dentro do meu sistema todos fazerem isso. E aí você viu. E aí você é confrontado. Você é confrontado ao quê? A assumir a autorresponsabilidade e maturidade. Aqui eu quero trazer uma chave. Não se pode ir muito longe de mãos dadas com a inocência. Não se pode ir muito longe de mãos dadas com a inocência. Por quê? Na consciência sistêmica envolve, então, reconhecer que a culpa pode ser um sinal de que algo precisa ser visto, trabalhado dentro do sistema, buscando o quê? O equilíbrio e a cura. E a cura, principalmente do todo, principalmente o quê? Do sistema. E aqui eu quero trazer um outro olhar, porque a culpa, ela anda de mãos dadas com a onipotência. A culpa sempre vai andar de mãos dadas com a onipotência. Por quê? A culpa está relacionada com a onipotência. Quer ter culpa? Fica onipotente. Que aí a culpa vai sair gritante na sua vida. Ela vai estar conduzindo a tua vida. E aqui eu quero trazer assim um relato de um filme. E esse filme falou profundamente e vai muito de encontro a isso aqui, porque quando eu olho para onipotência perante a uma impotência, o nome do filme ele é o seguinte: Os Dois Hemisférios de Luca. O filme começa com uma mãe gestante a caminho da maternidade. Quando ela ali chega, ela entra em trabalho de parto. E naquele momento do parto, ela dá um apagão e já passa para uma próxima cena, onde essa criança nasce, então, com deficiência cerebral. Por quê? Faltou oxigênio. No momento do parto, essa mãe teve uma parada, faltou oxigênio para essa criança e ele veio, então, com essa deficiência cerebral aguda. As perspectivas seriam de que essa criança não sobreviveria. Se sobrevivesse, seria em estado vegetativo, sem fala, sem coordenação motora, sem desenvolvimento cognitivo. E assim foi-se a trama prosseguindo. E no primeiro instante, quando ela esteve ali no primeiro contato com aquele filho, ela fez um juramento. Eu vou mover céus e terras para te tirar dessa situação, para reverter esse quadro e essa situação. E aquela mãe entrou numa onipotência e num poder sobrenatural, extranatural. Lembra da mulher guerreira, da qual eu trabalhei um pouquinho nas aulas anteriores? Ela vestiu aquela armadura e aquela capa e aquela mulher foi para a batalha, aquela mãe foi para a guerra, não medindo esforços, não medindo recursos,
O esposo era deficiente de uma perna, então ele já tinha algumas limitações, ele era difícil conseguir trabalho até por causa dessas limitações, e ela dentro do teu trabalho veio um novo filho, e ali a trama foi se desenvolvendo, e ela descobriu que havia um recurso na Índia, essa família era do México, e havia um recurso na Índia com uma máquina que estava promovendo um novo tipo de tratamento a medidas de laser. E ali, diante da situação, diante da dificuldade financeira, a gente vende o nosso apartamento, porque não tinha recursos, tudo que eles faziam era empenhado ali, né, com os tratamentos, com aquela criança para ir promovendo. Aquela criança foi crescendo, mas em estado vegetativo. E eles, então, fizeram um empréstimo e foram para a Índia fazer esse tratamento. E esse tratamento surtiu o efeito, foi surtindo melhorias para essa criança. E ela entrou em uma outra batalha de promover esse recurso para outras crianças que também estavam passando por aquela mesma situação. Mas acontece que por questões burocráticas havia alguns impedimentos onde essa máquina não poderia ser instalada no México. E ali a trama assim, se desenvolveu de uma forma meio que dramática. Mas o que eu quero trazer é o seguinte: aonde estava o ponto que moveu ela nessa força motriz extranatural, que a fazia mover céus e terras, por aquele juramento que ela fez ali. Ela carregava uma culpa, porque o inconsciente dela registrou que no momento ali do parto ela teria que ter empurrado mais uma vez. Se ela tivesse empurrado mais uma vez, o filho teria nascido dentro do tempo, não teria faltado oxigênio no teu cérebro, não teria ocasionado a lesão cerebral que ocasionou na sua deficiência. E aí, quando ela já não estava mais tendo recursos, porque aí diante dessa situação, né, de estar sempre junto ao filho ali nos cuidados com o filho, ela foi demitida. E aí a situação se agravou e ela então resolveu voltar ao hospital, conversar com um médico que a havia atendido para entender o que de fato tinha acontecido no seu parto. E ali ele foi relatar para ela: no momento em que eu te apliquei a peridural, você teve uma parada. É um milagre você e o teu filho estarem vivos. E aí ela entrou em contato com essa dor que ela carregava inconscientemente, porque o que ela imaginava, que ela tinha sido fraca, que ela teria que ter empurrado mais uma vez para que a criança nascesse e não faltasse oxigênio. E ela transformou então o quê? Essa culpa em força, O filme é lindo e é um fato real. Ela conseguiu, assim, recuperar. No final do filme fala que essa criança hoje, ele já fala, ele está concluindo o ensino médio e já está caminhando. Então a gente vê o que é essa onipotência, por uma culpa que ela carregava, fez ela mover por essa causa. De uma forma positiva, mas que se tornou o quê? Desgastante? Sim. Mas que foi de uma forma positiva porque ela lutou bravamente por esse filho. E como essa culpa, então, ela se manifesta? Alguém se sente culpado por deixar o seu sistema familiar e buscar o seu próprio sucesso. Um membro se sente responsável pela felicidade do outro membro e assume, então, o quê? Essa carga, assume essa responsabilidade, que é esse caso aqui do filme que eu coloquei. Ela assumiu a responsabilidade. Ela assumiu. Eu me sinto culpada por não ter empurrado mais uma vez e ter ocasionado isso no meu filho. Eu movo céus e terras para restabelecer a ordem, para restabelecer a vida do meu filho naturalmente. A culpa tem uma função base. Qual é essa função base? Porque a culpa também ela tem um outro contexto, ela é uma utilidade. E como utilidade, para quem sente ou para quem usa a culpa para punir o outro, né? No caso da traição, se eu resolvo prosseguir ao lado da pessoa, eu vou sempre estar dando uma espetada. Lembra lá do que você fez? Porque a mulher traída, né, a ferida, a máscara da traição vai ser o controle. E ela sempre vai estar dando uma espetada. Então ela se torna o quê? Uma utilidade.
Mas a culpa que eu quero falar aqui hoje, então, ela não está dentro, né, dessa ideia formada de que a culpa está em quem fez algo de errado. Como assim, Renata? Você veio falando tanto, a mulher ali se sentia, né, culpada porque achou que ela deveria ter empurrado mais uma vez, que ela foi fraca. Pois é. Quando a gente olha, né, dentro da visão sistêmica, aprofundando muito dentro desse contexto, então, da culpa, não se pode ir muito longe de mãos dadas com a inocência, então vem o quê? Culpa versus inocência. Eu não vou aprofundar muito, porque são questões, assim, bem profundas dentro da teoria, mas para trazer um olhar sobre quando eu começo, então, a despertar e evoluir, é muito natural que eu sinta culpa. Como que ela se manifesta? Exatamente dessa forma aqui, ó. Alguém se sente culpado por deixar o seu sistema familiar e buscar o seu próprio sucesso. Você já viu aí alguém que recebe uma bolada aí na Mega Sena ou que entra num reality show e recebe aquela premiação e rapidamente a gente está vendo aí nas mídias que a pessoa está lá zerada. Zerada. É exatamente onde essa culpa vai gritar. Né? Porque o sucesso bateu a porta, minha conta está recheada porque eu recebi, mas eu dou uma forma, um jeito de, como se diz, dou para um, pago daqui, pago dali, compro a casa para um, compro um carro para o outro, e daí a pouco, cadê o dinheiro? Cadê? Por quê? A culpa solta na frente que eu preciso ficar da mesma forma que o meu sistema. Eu não posso evoluir para além do meu sistema, porque se eu olho para a escassez do meu sistema, eu vou me sentir culpado em fazer um passeio, em fazer uma viagem, em estar morando em um apartamento de luxo, ter um carrão do ano. Se eu olho, né, para o meu sistema, dentro da escassez. Então, são exatamente esses mecanismos que acontecem quando você vê aí, nossa, ganhou lá no reality show, ganhou na Mega Sena, ficou multimilionário. Daí a pouco tá lá na pobreza de novo. Você consegue identificar, então, em qual momento você sente culpa? Em qual momento você sente a culpa? Por ter feito algo que você considera que foi errado com alguém ou com você mesmo. Porque aqui eu quero trazer, então, dois tipos de culpa. A culpa frente à família de origem, que é exatamente esse mecanismo aqui de eu não conseguir ir para além deles. Você olha para o seu sistema, né? Então, ver que eles estão ali dentro daquela situação escassa, desprovidos, e você não consegue avançar. Você não consegue avançar. Quem nunca ouviu isso? Quando você chega diante de uma situação ali dentro, né, do teu próprio sistema, que para você que conseguiu muitas das vezes evoluir um pouquinho, olhar para questões deles ali é fácil de resolver, e aí você vai tentar mostrar alternativas, mostrar possibilidades. Não, é só você fazer isso aqui, vamos fazer isso que dá certo. E aí a pessoa começa a colocar, não, mas o problema é isso, não, mas o problema é aquilo, o problema é aquilo outro. Você não sabe dar missa um terço, você não sabe o que eu estou passando. Todas essas narrativas, elas vêm o quê? Para exatamente manter a pessoa no problema, porque quem está nessas condições, ela não vislumbra a solução, ela olha pro problema, ela está aprisionada no problema. Ela está aprisionada no problema. Problema e reclamação ocupam a vida. E para que eu resolva um problema, geralmente eu vou precisar, né, arrumar outro problema. Se eu tenho um problema para ir emagrecer, eu preciso arrumar um outro problema que seja tempo para ir à academia, né? Lembra do exercício que eu coloquei ontem? Traçar metas. Então, eu vou precisar arrumar um problema para ir para a academia. Eu vou precisar arrumar um problema na minha agenda para ter uma alimentação mais saudável dentro de horários, né? Então, quer dizer, para mim resolver um problema, eu vou ter que ir arrumando outros problemas. E na maioria das vezes, quando eu quero alimentar o problema e manter dentro do problema, eu vou criar resistências, exatamente para não fazer, para não sair do problema. As pessoas mais antigas, geralmente, quando estão em estados muito depressivos, né? Muito depressivos,
Você cuida, você dá tudo na mão, com maior carinho, com maior atenção, alimentação, medicação. E em geral, o que você ouve? Mamãe, papai, vocês dormiram bem? Como que foi a noite? Ah, dormi nada. Passei a noite em claro. Aí você vai lá na ponta do pé, a pessoa tá até suspirando, roncando, naquele sono profundo. Não dormi nada. É o poder da murmuração e da reclamação que vai aí o quê? Retroalimentando o problema. Para evoluir, né? Então eu preciso o quê? Dar um novo passo. Antes de dar o segundo passo, dê o primeiro. E muitas das vezes o quê? Entender que se eu continuar desse jeito, eu não vou sair dessa situação. Porque a culpa por ações e erros próprios cometidos no passado. Aqui entra o segundo tipo, então, de culpa. São culpa por ocasiões ou por erros próprios cometidos no passado, que muitas das vezes o quê? Te mantém nesse lugar. Não conseguimos seguir adiante porque estamos presos nesse lugar. Se eu tivesse feito diferente, essa mãe, ela mantinha essa fala. Se eu tivesse empurrado mais uma vez, se eu tivesse feito força mais uma vez, ela estava aprisionada exatamente nesse lugar. E aqui o terceiro tipo de culpa é o quê? Culpa com os outros, algo que eu fiz, né? Ou que o outro me prejudicou e eu me sinto presa nessa relação. Independente então do cenário, eu quero esclarecer que a culpa possui uma função. E qual é essa função da culpa, Renata? Qual é essa função? A culpa é um sinalizador que aponta que eu estou o quê? Rompendo padrões da minha família que estão me limitando. A culpa e a inocência, elas sempre vão apontar o quê? Consciência leve e consciência pesada. E em geral, é difícil dar esse passo para a mudança porque o meu risco de colocar o meu pertencimento em risco, de perder o meu pertencimento ao sistema. Então ela se torna o quê? Uma consciência pesada. Frente à família, eu identifico esse padrão e digo na minha alma, vou fazer diferente. Então essa consciência ela se torna pesada. Porque fazer diferente do meu sistema para evoluir, a culpa solta na frente. Porque eu tenho medo de perder o meu pertencimento. E a consciência leve. Tá tudo igual, eu tô repetindo o padrão da minha família, dos homens do meu sistema que estão traindo, então eu continuo fazendo de consciência leve, para não colocar o meu pertencimento em risco. A nossa consciência nem sempre é uma das melhores conselheiras. A nossa consciência nem sempre é uma das melhores conselheiras. Para esse mecanismo, então, nós damos o quê? O nome de lealdades sistêmicas. Não se aprenda aos nomes que eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo assim, bem resumidamente, porque a culpa ela é exatamente esse sinalizador, que aponta que eu estou rompendo com padrões da minha família, padrões que estão me limitando. Não se pode ir muito longe de mãos dadas com a inocência, porque muitos não irão suportar, então, o quê? O peso da culpa de fazer diferente para avançar. E qual é o ponto crítico disso? Qual é o ponto crítico? Eu preciso suportar essa postura, o quê? De bancar a culpa. E não me aliviar dela. Então, são mecanismos assim, muito inconscientes. E é só quem está muito trabalhada dentro dessa visão que vai, de fato, conseguir identificar. Aqui o que eu estou trazendo é 1/3 da teoria, 1/3. E bem resumidamente ainda, porque a gente dá um bug no cérebro. A culpa nos rouba a alegria de viver. E quem é que vai pagar a conta? Quem é que vai pagar a conta dessa alegria roubada de viver? A terceira esfera, que é, em geral, o nosso físico. Viu aqui no início as reações, né? Que a culpa traz para cada parte, aqui para a pele, para os músculos, para o sistema nervoso central, para o coração, para os rins, para o sistema digestivo. Quem vai estar pagando a conta é o quê? A minha terceira esfera, que é
o físico, né? O corpo é um servo da alma. Olhar para o nosso sistema, ou para o passado, ou para quem nos prejudicou, é ficar o quê? Preso sem avançar. Preso sem avançar. Ficar preso no passado não te permite avançar. Então a gente vai estar sempre olhando o quê? Quando eu olho para a culpa, eu vou estar sempre olhando a vida pelo retrovisor. Eu vou estar sempre olhando a vida pelo retrovisor. A culpa não é um passaporte mágico para a solução, mas ela aponta para um lugar para onde devo olhar para sair, então, o quê? Desse lugar de estagnação. Que lugar é esse, Renata? Esse lugar é dentro. É dentro. É ir de encontro com o que me aconteceu. Tirar os óculos, trocar as lentes. Quando essa mulher conseguiu ir lá no hospital, ter essa conversa, né, com o doutor e tomar essa verdade do que de fato tinha acontecido. Você e o teu filho são um milagre. Você e o teu filho são um milagre vivo. Porque a anestesia te deu um choque e você teve uma parada respiratória. E na parada respiratória faltou oxigênio para o teu filho. E nós fizemos o que estava no nosso alcance para salvar vocês dois. Então ela conseguiu liberar essa culpa. Ela conseguiu liberar essa culpa. E transformar então o quê? Em força. Transformá-la em força para prosseguir. E esse lugar é dentro. Quando eu me curo e mudo dentro de mim, então essa força ela se torna o quê? Um poder. Ela se torna também o quê? Um poder de influência. O que é influência? Mudança de postura. Antes de falar, fazer as mesmas coisas do que eu fazia antes, né? Assim como penso, sou. Pensamento, emoções, comportamentos. Então eu vi a verdade, então eu mudo o meu pensamento a respeito do fato, eu vou gerar uma nova emoção para que eu possa ter um novo comportamento. E comportamento envolve o quê? Posicionamento. O que é um posicionamento? É eu ter uma nova postura daqui por diante. Eu não vou carregar mais essa culpa. Eu não tive culpa. Nós somos um milagre. Nós somos um milagre. Foi uma fatalidade do destino. E aqui eu quero deixar então uma frase. Quero que você sinta essa frase onde ela te toca. Repita ela e sinta onde ela te toca. Eu me permito ser canal de cura para todas as pessoas que me pedirem ajuda. Você se sente aí como um canal de cura? Você se sente como um canal de cura? Uma mulher curada cura outras mulheres. Uma mulher ferida derrama feridas por onde ela passa. Então eu deixo aqui, se você tem e carrega esse sentimento de culpa por algo, né, que você fez, ou culpa alguém, porque sempre que você culpa alguém, aqui entra um outro fator. Você não assume a tua autorresponsabilidade, ao outro que é o culpado. Então eu não assumo a minha autorresponsabilidade dentro do que aconteceu. E essa culpa aí ela vai continuar, então o quê? Tendo uma utilidade para te manter nesse lugar de aprisionamento. Se fez sentido para você, encaminhe para alguém, se você conhece aí alguém que esteja, né, aprisionado aí, carregando essa culpa. E assim como Jesus disse lá no momento de Via Cruz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Se fez sentido para você, encaminhe para alguém. Faça um extraordinário, um maravilhoso e um excepcional dia. E até breve.